Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. A força desse versículo, como esse versículo é grandioso. Um versículo que foi dito por Davi. E por que Davi disse estas palavras? Davi disse essas palavras ao contrário de muitas pessoas nos dias de hoje que utilizam desta palavra como um mantra, como um versículo de autoajuda, como uma maneira de tentar caminhar no dia a dia. Mas se esquecem que Davi, ao proferir essas palavras, ele era um homem de guerra. E ele estava em guerra contra os povos inimigos, contra os povos dominadores daquela área de Israel. E na guerra, Davi via a morte todos os dias, porque ele participava das lutas, das guerras de espada. Mas ele confiava que Deus estaria com ele, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E hoje em dia muita gente profere esse versículo, profere essas palavras, mas veja o contraditório. Ela fala que se andar pelo vale da sombra da morte, não teme mal algum. Mas quando chega uma notícia adversa, entra em desespero. Quando chega um diagnóstico médico ao contrário daquilo que ela estava esperando, ela entra em desespero. Diante da doença de um filho, de um familiar, ela sucumbe ao desespero. Mas tinha acabado de dizer que se andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Geralmente as más notícias enfrentadas por nós nem se compara com um vale da sombra da morte. Então, quando Davi disse que se andasse pelo vale da sombra da morte, ele andava pelo vale da sombra da morte e não temia, porque ele sabia que não importa o resultado. O que importa é a confiança em Deus. E nem sempre os resultados serão favoráveis a nós, até porque teve guerras que ele perdeu, mas nem por isso deixou de confiar em Deus. Portanto, não devemos ter uma fé baseada em resultados. Devemos ter uma fé no Filho de Deus, uma fé viva, uma fé, como disse o Senhor Jesus Cristo, não temas, creia somente. Mas esse crer é independente de resultados. Se o resultado for para a minha vitória, é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Se o resultado for para a minha derrota, é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Não podemos nos abalar. Diante do vale da sombra da morte, ainda continuar firme e temendo. Continuar firme e seguindo a caminhada. Para isso, não podemos nos deixar levar por resultados. Nem sempre a vontade de Deus será a nossa. Mas uma coisa é certa, a vontade de Deus sempre será melhor que a nossa. Então, que possamos nos fortalecer diante das más notícias e nos portarmos igual Davi, que realmente no vale da sombra da morte ele não temeu, e que nós também não venhamos a temer diante das más notícias, porque de nada vai adiantar eu dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, se quando as notícias não são favoráveis a mim, eu me desespero. Que o Espírito Santo possa nos conduzir sempre diante de uma fé viva e verdadeira e sem nos preocuparmos com resultados, para a glória do Senhor Jesus Cristo.